Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa comigo, Cacau Sotero, do programa Fique em Casa Aprendendo. Continuando o assunto orações adjetivas, nós já sabemos que as orações adjetivas têm a mesma função sintática do adjetivo na oração, ou seja, o adjunto adnominal, certo? Hoje nós vamos falar das funções desse adjetivo, os pronomes relativos e as orações adjetivas em si, que a gente já comentou na aula anterior, ok? Não esqueça, acompanhe as nossas aulas na plataforma Gonçalves Dias. Muito obrigada pela sua audiência aqui na TV Educação, ok? Vamos trabalhar, minha gente? Tudo bem, chuchus? Venham comigo. Funções do adjetivo. Então, assim, os adjetivos, eles têm função sintática na oração, certo? Eles compreendem a classe gramatical que a função é acompanhar e modificar os substantivos. Só que essa modificação é uma atribuição de características, de particularidade, de especificidades. Tem um conceito aí no senso comum que adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo. Não é bem assim. Os defeitos também são adjetivos, certo? Quando você diz aquele político é corrupto. Corrupto não é qualidade, né, gente? É um defeito e grande, né, chuchus? Então, lembrem, o adjetivo traz características, traz especificidades, traz particularidades desse nome, né, desse substantivo, certo? E aí, olha só, o tempo é ligeiro. Olha que foto bacana. O relógio aí se desmanchando para simbolizar essa efemeridade do tempo, né? E aí, uma letra de música. Gente, vocês gostam de Legião Urbana? Eu gosto. O nome dessa música aqui é Tempo Perdido. Eu vou voltar aqui a imagem porque ela ficou muito bacana, olha só. O tempo é ligeiro, quer dizer, o tempo passa rápido. Vamos aproveitar bem o tempo, curtir as pessoas que nós amamos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, aproveitar as oportunidades. Na hora que você estiver perto das pessoas, evite ficar aí com muito tempo com o celular na mão, olhando o WhatsApp. Valorize pessoas, valorize o seu tempo. E aí, o Renato Russo gravou uma música que começa assim, ó. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, né? Mas tenho tanto tempo. Aí ele diz assim, ó. Temos todo o tempo do mundo. Aí ele diz assim, ó. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. E selvagem, 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 né? E aí essa música é muito interessante, é muito reflexiva. Eu convido vocês a ouvi-la nas plataformas nas plataformas de música. No YouTube você também pode digitar lá o nome, bota lá Tempo Perdido de Legião Urbana e você vai se deliciar com a mensagem dessa canção, tá? O adjetivo amargo aqui, ó, nosso suor sagrado. Por que o suor é sagrado? Porque o suor representa trabalho, representa labuta, o fazer do dia a dia, né? O ofício que as pessoas têm. E ele diz assim, o nosso suor sagrado é mais belo que esse sangue amargo, né? E tão sério e selvagem. Essa música ela é contextual. Essa letra você tem que analisá-la toda, não dá pra gente focar na música, mas fica aqui a dica. E esse amargo é um adjunto adnominal do substantivo sangue. Você já viram a expressão, fulano, dá teu sangue no jogo? E aí a pessoa vai lutar até as últimas forças para conseguir ter um bom desempenho. Fulano dá o sangue pelo trabalho, quer dizer, a pessoa luta muito, trabalha muito, se esforça muito, tá bom? Então, é uma letra do Legião Urbana, tá bom? Ficou a dica? Ok? Vamos avançar? Adjunto adnominal é o quê? É aquele termo da oração que vai desempenhar uma função, tá? E essa função vem pelo adjetivo, que acompanha diretamente o nome, né, o substantivo, de uma forma bem direta, sem haver intermediação. Olha só, é bem mais belo que esse sangue amargo. Aqui a continuação. Então, quando eu digo belo, eu estou me referindo a quem? O suor sagrado. Quando eu digo amargo, eu estou me referindo a quem? Ao sangue. Que contextualmente tem
significação figurada, tá? Eles têm um sentido bem conotativo, mas enfim. As palavras que eu quero que você entenda aqui são belo e amargo. Quem que é belo? Nós estamos falando do Sol sagrado, lembram? Pois é. Então, aqui a gente tem um exemplo de adjunto adnominal. Eles são termos acessórios, são termos que vão realçar, detalhar, especificar o substantivo, tá bom? E aí, predicativo do objeto. É uma das funções do adjetivo. Aí tem assim, funções morfossintáticas do adjetivo. Gente, quando eu falo morfossintático, eu estou juntando morfologia e sintaxe. A morfologia estuda as classes de palavras. A sintaxe estuda a função dessas classes no texto. Olha só. Predicativo do objeto. Predicativo você já sabe que é um atributo. A função em evidência se manifesta pelo fato de fazer referência ao objeto. O que é o objeto? É o complemento do verbo transitivo. Mediante um verbo transitivo, ou seja, aquele que requer um complemento. Olha só. Conhecemos lugares atraentes. Quem conhece, conhece alguma coisa ou alguém. Que coisa? Lugares. Só que esses lugares têm uma especificidade, têm uma particularidade. Esses lugares são atraentes, esses lugares podem ser bonitos, esses lugares podem ser deslumbrantes, esses lugares podem ser feios também. São adjetivos, adjuntos adnominais. Recebemos os alunos calouros. Que são alunos calouros? São aqueles alunos que iniciam um curso de nível superior, chamado de calouro. Às vezes você, a chuchu, quando passar no vestibular, quando entrar na universidade, você vai ser um calouro. Você sabia disso? Chuchu calouro. Que legal, né? Que bom. Todos nós passamos por isso. Eu também fui caloura quando eu entrei na universidade. Então, aqui, ó, atraentes e calouros atribuem, pois, uma qualificação aos complementos verbais, ou seja, ao objeto ou aos objetos, fato que os fazem se caracterizar como predicativo do objeto. O predicativo, gente, na oração pode ser do sujeito, quando essa atribuição é para o sujeito, ou para o objeto, quando se refere a esse complemento do verbo, ok? Predicativo do sujeito, como eu falei anteriormente, e aí o posicionamento se dá pelo fato de fazer referência ao sujeito da oração, por intermédio de ou não de um verbo de ligação. Olha assim, ó, estava ansioso, embora sempre se mostrou calmo. Calmo, ele. Ele estava ansioso, ele estava calmo. Então, aqui diz que essa intermediação pode ser ou não com o verbo de ligação, tá? O verbo está bem aqui, gente. Estava ansioso. Quem ele? Sujeito oculto. Ele estava ansioso. Ansioso aqui, adjetivo, um atributo. Calmo. Ele também, além de ansioso, ele era calmo, né? No momento ele não estava, embora ele estava ansioso, mas ele se mostrou calmo. Então eu tenho aqui dois atributos para esse sujeito, representados pelo adjetivo. Estamos insatisfeitos. Com o quê? Com o trânsito, com o governo, com, sei lá, com a pandemia, com o jeito de vida que estamos vivendo, com o desemprego, com a alta da inflação, estamos insatisfeitos. Insatisfeitos é predicativo, é um atributo, é uma caracterização, é uma especificação, detalhamento aí desse sujeito. Inferimos, ou seja, nós chegamos à conclusão que adjetivos ansioso, calma e insatisfeitos, no caso calma aqui, conferem uma qualificação do sujeito, uma característica do sujeito, tá? Atuando, portanto, como predicativo. Então, você já sabe, predicativo pode ser de quem? Do sujeito, quando ele traz essa atribuição ao sujeito, ou do objeto, quando a atribuição se refere ao objeto do verbo transitivo, direto ou indireto, tá bem? O que mais? Vamos agora falar dos pronomes relativos. Por quê? Porque os pronomes relativos vão introduzir as orações adjetivas, certo? E os pronomes relativos, o nome está dizendo, é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, que é o antecedente. Eu posso dizer assim, a aula a qual o professor Dominice gravou ontem foi ao ar hoje. Quando eu digo a aula
a qual eu estou fazendo uma referência, certo? Então, é o termo aí antecedente. Você faz. Olha o exemplo aqui, ó. Aliás, exemplo não, continuando ainda. Por isso, o pronome relativo funciona como uma ligação, né? Os pronomes ligam. E essa ligação, ela vai de acordo com um sentido. Nesse caso, o pronome relativo liga sentenças comumente parecendo no início daquela que se liga à outra, sendo que é um antecedente e um anterior, tá bom? Aí há uma relação de pronomes relativos com as orações adjetivas. Por quê? Porque são eles que vão introduzi-las, são eles que vão iniciar essas orações, pois elas costumam ser iniciadas por pronomes relativos. Em sua maioria, o que, tá? Então, o que pode ser, olha só o que aí, gente, com uma outra função. O que pode ser uma conjunção subordinativa ou também pode ser um pronome relativo. Para eu saber se o que é pronome relativo, é só eu trocar por o qual. Se der certo, é pronome relativo. Se não der, pode ser uma conjunção, tá? Aí eu trouxe um quadro para vocês, observem aí na sua tela. Masculino, o qual, os quais, né, que é o plural. Feminino, a qual, as quais. Cujo, cujos, cuja, cujas. Quanto, quantos, quanta, quantos. E os que não variam, que, quem e onde, tá? Você não fala queis, você não fala quens e você não fala ondes, tá? Eles são invariáveis. Aqui para mostrar os que são variáveis, certo? Vamos começar pelo que? Ele é bastante amplo, o uso do que, né? Ele tem assim, uma infinidade de situações. Pode se referir a uma pessoa e pode se referir a alguma coisa, certo? Assim, ele pode desempenhar funções diversas. Ele pode funcionar como um sujeito. Quando eu digo assim, ó, eu comprei a blusa que é amarela. É um pronome relativo? É. Mas quem é amarela? Não é a blusa? Só que no lugar de blusa eu tenho um que aqui. O pronome não tem a função de acompanhar ou substituir o nome. Nesse caso, ele está no lugar de blusa. Tá? A blusa é amarela. Entendeu? Eu comprei a blusa. É uma oração. A blusa que eu comprei é amarela, só que essa oração aqui não tem a palavra blusa, tem a palavra que tem a função de ficar no lugar de blusa. Entenderam? Função de objeto direto. Onde está o livro que meu irmão comprou? Olha só o que de novo. O livro é objeto, certo? Objeto direto. O livro que meu irmão comprou. Esse que está se referindo a um objeto agora. Então, ele está em função de objeto. E nesse caso aqui, ó, esses são os estudantes de que falei mais cedo. No lugar do objeto. Tá? Os quais, os estudantes, os quais, ó, não dá certo? É pronome relativo. Aí vem o quem, que não varia, né? Quem não é o namorado da Barbie, tá, gente? É quem, pronome relativo. Quem se refere às pessoas ou coisas personificadas. Eu posso dizer, sou eu que vou contigo ou sou eu quem vai contigo. Eu posso usar as duas formas, porque o quem eu posso usar para coisas e também posso usar para pessoas, tá? Ou seja, as quais se atribuem características humanas. Vem sempre precedido de preposição. Ser, podendo ser a, de, por e etc. Aí você tem que lembrar das preposições, as principais, né? As essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Lembraram? Pois é, preposição. A gente está falando de oração subordinada, substantiva, adjetiva. A gente já falou de adjetivo. A gente já falou de transitividade verbal, objeto direto, objeto indireto, verbo de ligação, predicativo do sujeito. E agora a gente está falando aqui, nós estamos falando de preposições. Vejam que a gramática, embora nós estejamos estudando orações subordinadas, substantivas, adjetivas, nós vamos sempre citar outro assunto que entra no contexto, tá bom? Objeto indireto, minha tia, de quem sempre cuidei. Eu cuidei de quem? Da minha tia. Foi morar no interior. Quem? Titia. Eu uso aqui o quem para não substituir, para não repetir a palavra titia.
Aí eu tenho o cujo, ou cujos, cuja ou cujas, por quê? Porque variam, né? Aí elas vão estabelecer relação de posse com os antecedentes. Aí eu tenho aqui, ó. Aquele homem cuja casa foi incendiada partiu. A casa de quem? Do cara, do homem. Então, relação de posse. Eles cumprem papel de adjunto adnominal, não admitem os artigos, ó, os, as. Eu não posso dizer o cujo. Às vezes a gente fala o dito cujo, né? Aquela expressão, né? E aí eu não posso dizer o cujo, a cuja, tá? Cujo, nesse caso aqui, tem função de adjunto adnominal. Aí tem o onde, que pode ser substituído em que, para você não se perder. Não varia, tá, gente? Funciona como adjunto adverbial de lugar. Funciona como, não é função sintática, gente. A função daquele pronome na oração. Funciona como adjunto adverbial de lugar, tá? Funciona, olha só. Morava longe da cidade onde crescera. Mas eu tenho um pronome relativo, certo? Quanto? Também tem a ver com quantidade, ó. Quando vem precedido de pronome indefinido, tudo, aí ele é um pronome relativo, tá? Salvou tudo quanto pôde da enchente. A maré veio, encheu a casa do cara e ele salvou tudo quanto pôde. Então, o tudo aqui, quando vem antes do quanto, é pronome relativo, né? Então, a gente já viu tudo, já viu onde, já viu cujo, já viu que, já viu quem, tá? Quem que não é o namorado da Barbie. Estou engraçadinha hoje, hein? Fazendo piadinha. Mas é para descontrair um pouquinho, tá certo? Olha só agora as orações adjetivas. Os cachorros são peludos. Peludos, né? É uma característica do cachorro, certo? Os cachorros foram tosados ainda há pouco. Então, eu tenho duas orações. Os cachorros são peludos. Os cachorros foram tosados. Agora, eu vou juntar as orações para transformar num período. Ó. Os cachorros que são peludos foram tosados ainda há pouco. Oração subordinada adjetiva. Todos os cachorros foram tosados? Não, só os que são peludos. É uma especificidade, é uma particularidade que vem como oração, tá? Está bom? Eu estou falando muito tá. Não vai escrever isso aí na sua redação. Tá faz parte da coloquialidade, ok? Isso porque possui uma função de adjetivo, que é atribuir qualidade ao nome. Perceberam? Como é que funciona essa questão da oração adjetiva? Ela vai assumir papéis sintáticos, né? Funções sintáticas dentro de oração. Vai funcionar como adjunto adnominal. Lembrando que agora nós estamos vendo as funções do que, do quem, do cujo, do onde, do quanto, que são pronomes relativos. Por quê? Porque as orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes e não por conjunções, certo? Essas orações adjetivas podem ser restritivas ou explicativas. Quando elas são explicativas? Fácil. Elas são separadas por vírgulas. Elas funcionam até como um aposto, né? Porque o aposto também é uma explicação. Mas não é aposto, hein, gente? Parece, tá, chuchus? As orações subordinadas explicativas, como o nome já indica, trazem uma explicação. Ou seja, elas explicam, elas esclarecem. Olha só. Os cachorros que são peludos foram tosados há pouco. Adjetiva explicativa. E as restritivas, né? No caso, ao contrário das explicativas, elas não vêm entre vírgulas. Aí eu coloco aqui, ó, as pessoas que são racistas merecem ser punidas, tá? Uma observação importante. Oração principal, as pessoas merecem ser punidas. Orações subordinadas subordinada adjetiva restritiva, que são punidas. Então, a diferença entre uma e outra é o uso das vírgulas. As explicativas explicam, as
restritivas restringem, limitam. Não são todas as pessoas que devem ser punidas, somente as que são racistas. Isso é verdade. Compliquei?